E o outro ponto que eu acho que é importante destacar é justamente o que você falou da dosimetria na sexta-feira. Porque a gente ouviu e colocou no ar há pouco o voto do relator Alexandre de Moraes, em que ele condena todos, por todos os crimes imputados contra os 8 réus, Bolsonaro e mais 7. Na hora que vai citar o nome de Jair Bolsonaro, ele diz que tem a questão da liderança, né, o agravante de ser o líder da organização criminosa. E tudo isso, qual foi o peso de cada um nessa organização, caso haja uma condenação por maioria, é isso tudo que vai ser levado em conta e debatido na hora de ver a dosimetria, porque indica Alexandre de Moraes que vai defender ali um peso maior para as penas de Bolsonaro, justamente porque ele fez questão de frisar, era o líder da organização criminosa. Exatamente, não só na conclusão do voto, Felipe Moraes, ele, durante praticamente todo o voto dele, quase 5 horas aí com esse pronunciamento, ele disse em diversos momentos, até parei de contar em determinada hora, mas dizia claramente que o ex-presidente Jair Bolsonaro era o líder dessa organização criminosa, e lembrando que tem a tipificação de organização criminosa armada. E é por conta desse, principalmente depois da base desse voto de Alexandre de Moraes, que alguns especialistas, alguns juristas já entendem que a pena somada dessas pessoas que estão sendo julgadas agora pelo Supremo Tribunal Federal vai ultrapassar aquela pena base das pessoas que foram presas logo depois dos atos de 8 de janeiro aqui na capital federal. Então, lembrando que a base ali dessas pessoas aí, dessas condenações, foi entre 14 e 17 anos. Claro que tem todos os outros pormenores, algumas pessoas já estão no regime semiaberto, enfim, cada caso é um caso, mas muito possivelmente a pena média aí dessas pessoas, que é, lembrando que esse núcleo 1 da denúncia da Procuradoria-Geral da República diz que essas 8 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, são os arquitetos de toda essa tentativa de golpe de Estado a partir do fim das eleições de 2022. Então dá para a gente esperar, caso a condenação de fato aconteça, alguma pena média aí superior a esses 14, 17 anos, a gente vai ter que esperar pelo menos até sexta-feira. E sobre o caso de Luiz Fux, ele falou aí nessas preliminares, teve essa rusga aí mesmo com o Alexandre de Moraes, e em outro ponto teve uma rusga até com o ministro Flávio Dino, ali por volta de meio-dia, porque teve uma leve interrupção ali do ministro Flávio Dino, que foi concedida pelo próprio Alexandre de Moraes, e na sequência Fux falou que na hora do voto dele, ele não vai permitir esse tipo de interferência, que vai proferir o voto durante toda a manhã ou no tempo que ele achar necessário. Então existe esse entendimento médio aí da turma, dá pra gente falar assim, pela condenação, mas existem algumas divergências com o ministro Luiz Fux. Inclusive, alguns parlamentares da oposição que vêm acompanhar aqui o julgamento, parlamentares da base governista também já vieram aqui para acompanhar. Existe uma certa esperança de alguns membros aí da oposição de que, de alguma forma, Luiz Fux faça um entendimento diferente para mostrar que é, segundo eles, aí, um ministro diferente dos outros 4 que estão nessa primeira turma. Mas, como você bem ressaltou, Adriana, não existe essa possibilidade no momento de pedido de vista, mais tempo para analisar o caso, e a gente deve ver o voto de Luiz Fux, que, de novo, deve ser o mais divergente aí durante essa quarta-feira, mas mesmo com a divergência, a tendência pela condenação. Talvez com penas um pouco diferentes, mas sim, a tendência é que Luiz Fux vá junto com os outros ministros pela condenação desse núcleo.